Olá, estamos aqui novamente para mais uma live, né? Para o nosso canal Márcia Heloísa Conte Sua História. E hoje nós vamos receber uma pessoa especial demais, a professora Alciele dos Santos, maravilhosa, uma pessoa de uma formação bastante ampla e que vai hoje nos brindar com a história da sua vida profissional. Nós vamos chamar agora a Alciele. Pronto, Alciele, você já está aqui chamadinha. E vamos esperar. Agora. Pronto, já chamamos a Alciele, agora vamos aguardar que ela entre. Hoje vai ser uma conversa de geminiana para geminiana, então eu acredito que a gente vai falar bastante. Eu quero lembrar que a Alciele é professora universitária da Unimes e que ela também é mestra e doutoranda em São Paulo. Ela trabalha como consultora pedagógica e é presidente da cooperativa de professores. Ah, Alciele, estou te apresentando. Tudo bem, Márcia? Cooperativa de professores Cipó Educação. E é um currículo assim vastíssimo e é uma honra muito grande ela ter dado essa canja para a gente aqui hoje. Oi, Alciele. Tudo bem, Márcia? Estou me ajustando aqui com essa vida de lives e luz e tal, ainda me atrapalha um pouco, sabia? Eu acho que eu vou ficar te olhando meio de lado, assim, para tirar o reflexo do meu óculos. Pode ser? Imagine. Claro, e você é muito mais experiente que eu nessas coisas de lives. Você já está participando. Imagina, Márcia. Então, Alciele, você está bem? Eu estou bem, trabalhando bastante e feliz, Márcia. Eu estou fechando agora a tese, né? Fechei a tese de doutorado, entreguei. Ai, que E um alívio, um alívio, uma sensação muito boa, que é um misto de sensação de missão cumprida, alívio. de, de você pensar que é uma etapa da tua vida, um ciclo bonito que se fecha, porque eu formei um vínculo muito grande com a PUC, né? E ao mesmo tempo de viver algo diferente, né? Viver o que é ser, né? Parte de 1% do Brasil, né? Que são as Sim, pessoas que chegam ao sim. doutorado. E se eu pensar em pessoas pretas, menos ainda, né, Márcia? Muito É, menos ainda. eu acho assim uma grande conquista, né? E você mereceu cada passo que você realizou. É. Cieli, Mas, conta pra gente um pouco assim dessa pesquisa que você está fazendo. Como é que o mestrado e o doutorado se relacionaram? Se teve uma continuidade, né? uhum, Apesar de ter uma sim. área de pesquisa. E como é que isso está impactando no teu trabalho? Tá. Bom, primeiro que eu tenho uma sensação muito grande de que eu cheguei a esse momento com muita gente, né? Eu cheguei com muita gente que me inspirou, muita gente que apoiou. Eu optei por fazer um mestrado profissional, então o mestrado profissional na PUC tinha toda a ligação com a minha trajetória, na ocasião como coordenadora pedagógica do Liceu Santista, onde nós Sim, nos conhecemos, né, Márcia, há mais de 25 anos, verdade. há mais de 25 anos lá no Liceu Santista começamos o nosso encontro. E, e aí eu fiz o mestrado profissional já olhando para práticas e metodologias participativas. Então eu sempre gostei de pesquisar novas formas, né, de fazer algumas ações educativas, em especial formação. Né? Meu ponto de ancoragem na pesquisa em educação é a formação de professores, e agora no doutorado eu fui para a formação de gestores, mas Ah, não mais a formação em si, mas eu uhum, optei por estudar o movimento identitário, que é um referencial teórico, inclusive, da sociologia, né? que maravilha.
de gestores de escolas de contexto de inovação. Aham. Então, a pesquisa ganha uma abordagem multidisciplinar, né? Ela tem um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, apesar de se dar dentro de um programa de psicologia da educação. Então, Certo. como que eu posso... Eu investiguei na busca de conseguir ensinamentos para formar outros gestores que acreditem em inovação educativa. Então, esse foi o movimento, né, do doutorado. E eu sempre estou te relacionando com a tecnologia pela tua formação inicial, mas quando você fala Uhum, inovação, você está falando num espectro mais amplo, né? Não só de sim, tecnologias, mas também de relações, de instrumentos de diálogo, como é? Como seria assim, essa sim. inovação? No primeiro, logo na introdução da minha tese, eu discuto muito esse contexto de inovação, né? Porque a gente tem a inovação do ponto de vista da socioeconomia, e aí eu vou lá no Schumpeter, né? Para olhar para essa inovação destrutiva. Então, como que a inovação também parte de uma crise, de uma reinvenção, né? De algo, mas não é essa inovação que eu trago, é a inovação educativa na perspectiva da inovação social. Então, a inovação que tem que se dar nas escolas para que a gente consiga ter um projeto de educação integral no Brasil. Então, que projeto de educação integral é esse? Está muito ancorado, né? Desde a Constituição de 88, a gente veio para o movimento de renovação em educação, a LDB de 96, o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora a Base Nacional Comum Curricular, que tem um foco de centralidade do estudante, metodologias participativas. Então, finalmente, a gente tem um âmbito normativo, né, um cenário normativo nacional para um projeto de educação de concepção construtivista focado no estudante, né? E aí, como é que eu consigo tudo isso? Eu preciso de inovação educativa, eu preciso investir no âmbito da gestão, no âmbito da metodologia, no âmbito do ambiente, no âmbito didático também, né? E isso passa por pessoas. Eu não consigo fazer nada disso se eu não investir, né, nesses sujeitos, nesses grandes atores, né, das redes. Então, na minha tese, eu uso o referencial teórico da sociologia da tradução, entendendo que não basta olhar para o movimento identitário, considerando um cenário de complexidade, né, como o Morin coloca. Então, eu preciso analisar esse gestor dirigindo uma escola, né, no caso, eu trabalho com diretores, 4 diretores de 3 escolas, dirigindo uma escola que em si se constitui como uma rede sociotécnica, Ah, que tem atores em interação, atores que ajudem a traduzir essa inovação, né, ah, implementar essas inovações. Então, é, esse é o desenho aí teórico-metodológico da tese. eu não conheço esses autores, eu estou achando assim bárbaro. Só o Uhum, Morin que você citou, que eu lembro que eu estudei um pouquinho. Agora, vendo assim você falar isso tudo, e eu pesquisando lá a sua vida, né, para poder hoje interagir melhor com você, tem tudo a ver, né, isso que você está estudando, tanto com a Cipó, né, como sim, também com esse trabalho seu em Heliópolis, né? Eu estava olhando que você está com exato, vínculo, né, com aquele trabalho do bairro solidário, né, o bairro exato. educativo, né? Quer dizer, como é que aquilo. Uhum. E também a Ecosol, quer dizer, está tudo muito interligado, né? Você está fazendo realmente aquela teia que o Morin fala, né? Você está falando de uma teia, um tecido que está sendo todo construído fio a fio, que no final dá um contexto completo, né, para aquilo que você está estudando. Sim. A gente está vivendo uma realidade, numa conjuntura social, histórica, econômica, de muita complexidade, né, Márcia? Então, nós estamos num cenário de complexidade, com desafios de globalidade e mergulhados na incerteza. Eu costumo dizer que o mundo do Morin, ele se materializou no século XXI, né, para nós. Ele saiu da teoria, ele invadiu as nossas casas, inclusive nos trancou em casa, né? E aí, Mohan, nós te amamos, né? 100 anos, ninguém está aqui estigmatizando o Mohan, não é isso, mas é que Claro. esse cenário que ele conseguiu ler com tamanha antecipação, hoje é o cenário em que nós vivemos, né? Então eu penso que é um tempo de unir pautas. E eu tenho percebido que minhas pautas têm se unido muito naturalmente, porque eu optei por um caminho de pesquisa, que é a pesquisa como inovação social, como eu trouxe, né? Então, a inovação educativa é uma inovação social. Ela é uma mudança para diminuir a desigualdade.
E por isso que eu fui para Heliópolis. Eu pesquiso 3 escolas, então eu tenho uma trajetória até o mestrado na iniciativa privada, né? Eu citei aqui o Sim. Liceu, mas tem o Elvira Brandão, onde eu sou consultora, o Pollux, o Átrio aqui em Santos, que é uma escola construtivista. Então eu tenho um histórico de vida na iniciativa privada, mas uma preocupação cidadã que entende que a educação pública é de todos nós. Então, Sim. no doutorado, uma vez como bolsista da CAPES, é evidente que eu ia pesquisar escola pública, né? É um compromisso social isso. Então, fui pesquisar uma escola em Heliópolis, que é o Campos Sales, onde eu tinha um diretor, né, inovador e que implementou essa inovação, que é o professor Braz Nogueira. Uma Famoso escola que é o na internet. CIEJA Campo Limpo. Oi? Na internet. Ele é famoso na internet. As pessoas falam Muito, muito. muito, muito participativo. É um militante, o professor Braz. Ele é um militante da educação. O CIEJA Campo Limpo, com a dona Eda Luiz e o Diego Duarte, também 2 outros militantes em educação. Dona Eda fundou o CIEJA com princípios freirianos. E o Elvira Brandão, que é uma escola particular, que fica na Chácara Santo Antônio, que é um bairro bem perto do Morumbi. Todas 3 ficam na capital paulista. E lá eu começo a desenvolver essa tese numa pesquisa de observação participante, que teve etapas de pesquisação, e entendendo que, como pesquisadora, eu também estava ali para contribuir e para aprender com aquelas pessoas, né? Que tinha que Uhum. ter essa mão dupla. Então, isso foi muito orgânico nessa história, e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo que o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista começou a crescer cada vez mais em atuação como um grande movimento, creio que o maior movimento social articulador hoje da região metropolitana da Baixada Santista. E se eu olhar para a economia solidária, né, a nossa maior referência é o professor Paul Singer. Agora a gente tem um documentário lindo sobre ele que está sendo lançado. Estou participando da articulação junto com Ele a está filha perto de dele. vocês, esteve, né, perto de Ex vocês e a filha dele também, né? A Helena. Exato, a Helena também. E aí, articulando com a Helena esses 2 campos, tanto da inovação educativa quanto o campo da economia solidária, devido ao legado do pai dela, hoje o que a gente tem, né, como eu me coloco, como eu busco atuar, né, numa atuação militante em educação. Então, minha atuação no movimento é junto às mulheres, no movimento feminista antirracista, que é um coletivo do FESBS, né, do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que é a Ecosol Mulher, e ao mesmo tempo, como educadora, via cooperativa, Cipó Educação, que é um empreendimento que integra o FESBS, atuando, buscando incluir a economia solidária, né, no currículo das escolas de Santos. E também de Peruíbe, já estamos lá apoiando uma eletiva que compõe aí o percurso de novo ensino médio. Então é um Nossa, momento mesmo de vida que as pautas se encontraram, Márcia. é uma grande elegia à vida. É, é E isso. Alcione, como funciona essa penetração na escola, como você disse? Para agora trabalhar economia solidária, né? De repente, o projeto Uhum, educativo ele é próprio para isso, porque ele está formando pessoas que já vão se integrar nessa nova perspectiva de economia, né? Como que vocês sim. conseguem entrar nas escolas e promover alguma interferência nesses currículos ou nas experiências? Uhum. Então, a gente tem que ter muito critério para fazer isso, né? Não existe uma porta nem uma só janela, né? São muitas as portas e muitas as janelas. Então, tem uma janela de oportunidade que surgiu em Santos, que foi uma aproximação que, como cooperativa, eu tive com a atual secretária de Educação aqui da cidade. Ela se interessou. Puxa, uma cooperativa, tantos professores, né, experientes, nós somos em 10 professores, né, 10 educadores daqui da Baixada, alguns deles você conheceu, como o Flávio, né, professor de Ah, viu? Química, atuou conosco no Liceu. É, e aí ela se interessou para saber como era isso. Eu falei, olha, expliquei que é uma cooperativa, que surgiu de um sonho meu de trabalhar com as coisas que eu acredito, ter um trabalho que tem uma vertente, sim, de rentabilidade, né? A gente trabalha para iniciativa privada, presta consultoria para editoras, para escolas, e isso é um trabalho remunerado, mas de incluir um trabalho voluntário, né, no campo social em economia solidária.
entendendo que a gente precisa contribuir para a construção de uma outra sociedade e isso passa pela emancipação socioeconômica. Então eu tenho que levar isso para a escola, né? Que o professor Certo. Braço Nogueira, lá de Heliópolis, fala uma frase que para mim é premissa: tudo passa pela educação. Então, se a educação não estiver caminhando com a economia solidária não se viabiliza devido à necessidade formativa que a gente tem enorme, né, no nosso país, né, Márcia? Sim. Então, em Santos, a oportunidade se deu assim, num contato pessoal, num diálogo que começou com a Secretaria de Educação e que está virando uma parceria, né? A gente vai criar uma parceria, uma aceitação jurídica, inclusive, com tudo muito organizado, seguindo todos os trâmites, né, legais de apoio, de trabalho e começando sempre pequeno, né? Os sonhos precisam começar pequenos para serem viabilizados e para serem respeitosos. Então, Sim. não é uma implementação difusionista de economia solidária, ela não chega implementando para a rede inteira, ela chega como um projeto piloto em 2 escolas, com escuta dos professores, pensando nos projetos dos professores para ver o que eles vão querer fazer, se cabe uma feira de troca de livros, se cabe implementar uma incubadora de ecossol dentro da escola, se cabe inicialmente apenas rodas de conversa para entender como o que é Então, economia, né? são passos pequenos, mas muito significativos, né? Porque às vezes Exato, aquilo que é óbvio a gente não enxerga, né? Tá ali na cara exato, e são coisas que são passíveis de serem realizadas, né? exato. Então, é para começar pequeno e ir ampliando. E em Peruíbe também, uma gestora que atua conosco no Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, a Juanita Trigo, ela é professora da rede, acho que Senai, né? E tinha uma escola pública do Estado que vinha implementando o novo ensino médio que tem componentes eletivos, né? E aí, Sim. dentro desse itinerário de eletivas, eles pensaram, puxa, olha, a Juanita sempre fala em economia solidária, aqui em Peruíbe tem tantas ações de economia solidária, os produtores se organizaram agora na pandemia, fizeram um drive-thru, fizeram uma rede, né, de colaborativa, de venda coletiva, uma gestão democrática, popular. Por que não falar sobre isso dentro da escola para os Sim. alunos do médio, né? E aí lá eu e o Almir, que é um professor de filosofia que também integra a Cipó, estamos fazendo também esse trabalho voluntário de apoio para os professores escreverem essa eletiva, né? Almir Então é José, lógico que aí tudo se une. Almir José, você conhece o Almir também. meu aluno. É. Exato, foi seu aluno. Nossa, mas muito interessante. Quer dizer, é muito possível de ser realizado, né? E não é uma questão só discursiva, né? Ela vai para a ação, né? Mas o É. interessante é isso que você falou, é uma ação que implica em diálogo, em você estar Uhum. conversando com as pessoas e ouvindo o que elas têm a dizer, né? Não impondo um roteiro. É. Seria A totalmente contrário. ideia isso em todos esses trabalhos, eu acredito muito nisso, né? Na escola, como coordenadora, eu sempre busquei ter uma postura de entender que o que eu defendia não era o projeto da UCL, e sim um projeto da escola, né? Então, se é projeto da escola, a construção é colaborativa. E a mesma coisa tem que ser em todos os espaços, né? Inclusive, principalmente nos espaços de movimento social, como a economia solidária. Então, a gente usa sempre metodologias, né, de muita escuta, de participação horizontal, né? Então, Paulo Freire, Paul Singer, metodologias participativas, como terapia comunitária, do professor Adalberto, lá do Nordeste. Então, a gente vai compondo, né? Um acervo, um histórico também como coletivo, que vai unindo as nossas pautas, mas sempre em alinhamento com o propósito coletivo. Senão não é inovação social, né? E uma coisa que eu estava vendo que você coloca, quer dizer, não adianta também fazer as coisas com muito desespero e com muita rapidez, quer dizer, mesmo as questões sendo muito prementes, é necessário fazer as coisas com tranquilidade para ir sentindo o terreno e ir construindo coletivamente com critério, né? Para fazer uma coisa mais sólida, né? Mais que tenha mais base, né? Sim. A ideia é que isso seja gradativo e, ao mesmo tempo, que essa escuta permita a gente dar escala
com a multiplicação feita pelos atores da rede. Então vai chegar uma hora que essas duas escolas vão se interessar tanto, aqui de Santos, que está implementando a economia solidária, que elas também vão dialogar com outras escolas e que isso possa ir crescendo. Inclusive essa é a defesa que eu faço na tese, né? Que a tese, ao olhar para as escolas, olhar para o gestor, que é o gestor tradutor da inovação, olhar para esse contexto, esse cenário de atuação dele, que é a escola. Essa escola está num bairro. E por isso que é tão importante o território de Heliópolis, por exemplo, porque eles entenderam isso, que sendo um bairro educador, todos os equipamentos sociais do bairro vão contribuir juntos. E fazendo Sim. isso, todo mundo cresce junto. Então, a escala vai no movimento do local, né? É o que o Milton Santos falava, a gente precisa ter. Não adianta a gente pensar em globalidade do lado de lá, né? Tem que ficar do lado de cá. Tem que fazer isso partindo do local. E outros pensadores têm trazido isso, né, Márcia? Agora, nesse cenário de pandemia, o Bruno Latour vem defendendo muito isso, né? Nas publicações mais recentes. É preciso aterrar no local, né? O planeta é um só. E a gente precisa entender que a nossa atuação no lugar onde nós moramos tem um potencial de mudança, se estiver alinhado com essa rede, com esses atores que estão todos imbricados dentro das cidades. Eu acredito muito nisso, e tenho assim trabalhado bastante para conseguir conciliar, né, todas essas pautas, todas essas frentes, mas não estou sozinha em nenhuma delas. Em todas eu estou com Maravilha. coletivos. Maravilhoso. Não, então, estava vendo que uma das áreas de pesquisa sua, na universidade, tem a ver com a educação para o século XXI, né? E ali vocês estão preocupados também com a identidade, né, dos professores, né, desses atores. Porque a gente agora, está falando com a Priscila, que foi o primeiro encontro, né, nosso, a preocupação de como vai ficar a escola depois, como é que vão ficar as relações, o que a gente vai ter que mudar. Porque como a educação não mudou por força própria, ela mudou por força externa, né? Só que, pensando nisso que você está colocando, quer dizer, a identidade desse professor vai ter que mudar radicalmente. Ou ele aprende a estar junto com os outros e discutir a situação, do que meramente ser uma pessoa isolada que está dando aula. Quer dizer, aquilo que a gente discute há 20, 30 anos na educação, agora, por força, tem que se realizar. E vocês estão apontando uma possibilidade mais humanizada, né? De como isso vai se dar. Pelo menos é o que me parece, né? Tem alguns elementos aí nessa questão, né, que você traz. Esse grupo que você se refere é o grupo de pesquisa da PUC, né? Desafios da Escola do Século XXI, qual a escola da atualidade? Ele é um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, orientado, né, e liderado pela professora Vera Placo, que é minha orientadora de mestrado e doutorado, com vários pesquisadores, doutores, mestres, doutorandos, mestrandos, né? Então, e também multidisciplinar, porque dentro do grupo tem gente que é da matemática, tem gente que é pedagogo de formação, temos outros de língua portuguesa, psicólogas, enfim. Então, é um grupo muito rico, que fez uma pesquisa junto com 5.005 respondentes, nós tivemos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, foi um grupo representativo das 91 diretorias regionais de ensino e que pesquisou vários âmbitos, né, de formação, profissionalidade, condições de trabalho, vulnerabilidade, tecnologia, né, tinha 5 eixos de pesquisa. Essa pesquisa, né, ela já vem sendo apresentada para a sociedade em geral, a gente já está fechando esse ano esse projeto junto ao CNPq, já tem publicações feitas em congressos, e esse ano, até o ano que vem, a gente deve publicar essa pesquisa em livro. Então, um projeto muito bonito, com muitas aprendizagens sobre São Paulo, né, estado de São Paulo. Vivenciando esse projeto, né, de pesquisa, eu aprendi muito com os colegas, né? O meu eixo de trabalho junto com eles foi tecnologia, e isso reverberou demais nesse momento de implementação de ensino remoto, né? Porque eu já vinha estudando, já tinha uma visão, né, de tecnologia, não apenas como ferramenta, mas como um letramento digital, um cenário de cultura digital, né, que tem muito a ver com o que a Priscila Crone hoje pesquisa, né? Que esteve aqui com você, a nossa amiga, né, de educação midiática.
Então, a gente tem uma cultura digital em informação e ela leva hoje para uma crise de profissionalidade para o professor, né? Ser professor não é mais a mesma coisa que era no século XX. E isso não é bom ou ruim. Não dá para a gente simplesmente, né, ter uma visão de paradoxo, né, de isso é assim, não é, não é isso, né? Não adianta eu criar isso. Isso é uma ruptura. E como a gente está vivendo, não dá ainda para analisar. Até que ponto, quantos por cento disso é bom, não funciona dessa forma, né? Não dá para quantificar. O que eu vejo é uma crise de profissionalidade, onde as pessoas estão cansadas, têm que estudar diferentes dimensões dos saberes simultaneamente, estão expostas ao risco, né? Hoje o professor está exposto ao ambiente de risco, né? Na questão de saúde pública, né? Saúde pessoal, devido à pandemia, ao risco de contaminação com vírus. A gente está num país que não tem um direcionamento nacional para cuidar, né, de uma política de vacinação e cuidar da integralidade desse profissional em todos esses âmbitos de risco que nós estamos vivendo. Tem um risco emocional. Eu tenho vários colegas adoecidos, né, e não só de dengue ou de Covid, mas doenças mentais, doenças emocionais. Então, a gente tem aí um cenário de muita vulnerabilidade para os professores e que vai requerer muito apoio. Nesse sentido, eu também tenho buscado aderir a parcerias que respeitem os professores, sabe? Que ofereçam trilhas assíncronas de formação, que o professor possa fazer no tempo dele, que ofereçam conteúdo gratuito, aberto, né? Então, isso também eu tenho procurado, seja na iniciativa privada ou no terceiro setor, quem pode ajudar, né? E tenho visto iniciativas bem interessantes no Brasil de apoio no âmbito ainda de conteúdo, né? A gente precisa de políticas públicas para cuidar dos sujeitos nas suas vulnerabilidades, mas no âmbito de conteúdo a gente tem acessado muito conteúdo aberto, né? Produzido por gente que tem buscado ajudar. Muito bacana. E Alciele, vamos voltar um pouquinho lá para a sua origem. Como é que é essa coisa de você juntar tecnologia, direito e pedagogia? Como é que foi esse percurso? Como é que você foi indo de um lado para o outro? É muito louco isso, né, Márcia? Toda vez que eu pego o meu currículo, que alguém pede para escrever um mini currículo, eu falo, gente, quem é essa pessoa louca, né, que eu sou, né? Como é que mistura essas frentes? Personagem moriniana. É isso, gente. O Han já estava comigo e eu não sabia, viu? Quando eu tinha 9 anos, eu escrevi uma redação, lembrei disso num tempo bem, bem recente, né, em análise. Voltei para terapia, porque, gente, com tudo isso acontecendo, precisa se equilibrar, né? E aí na terapia eu lembrei de uma redação. Aqui em Santos a gente tem um jornal que se chama A Tribuna, você conheceu? E tinha a tribuninha, que as crianças mandavam suas coluninhas, né? Uhum. E aí eu lembrei disso, né? E não é à toa, porque todos esses encontros de pauta e de vida vão mexendo com a gente, né? E eu lembrei que aos 9 anos, e minha mãe guardou essa tirinha, está em algum lugar da casa dela, eu escrevi uma redação para a tribuninha me apresentando e dizendo que quando eu crescesse eu ia querer ser modelo e escritora. Ai, maravilhosa. Então foi muito engraçado lembrar disso, porque, né, no mundo da imaginação, onde tudo pode, né, que é esse mundo bonito da infância, ser modelo está numa dimensão de comunicação, de imagem, né? Que guardadas as devidas proporções, né, Márcia, que não tinha condição alguma de eu ser modelo, não tinha perfil para isso. Bom, para mim você sempre foi uma rainha e eu sempre a chamei de rainha, que você sabe disso. Nossa, isso aí você nem vê que isso é coisa de amiga, de sua generosidade. Mas eu vejo que, assim, sempre teve uma atração por esse campo da comunicação, né? De Geminiana, expressar, geminiana. de se expor, geminiana, né? Então isso eu sempre tive uma naturalidade com câmera, com público, com falar, né? E se tem um ponto de encontro entre administração, direito e pedagogia, é o ponto de que todos são ciências humanas, né? Sim. Então nunca me imaginei trabalhando para as máquinas, e sim para pessoas, com pessoas, para pessoas, né?
E se eu olhar os trabalhos de conclusão desses cursos, eles também têm um alinhamento, né? Quando eu estava em Direito, eu fiz um TCC sobre contratos eletrônicos. Ou seja, o mundo digital já estava me perturbando. Eu estava olhando para contratos que são entre partes, entre pessoas, né? Ou mesmo sendo pessoas jurídicas. Então eu vejo que até esse mundo, que já foi de muito movimento, que achou que eu ia, num dado momento eu achei que eu ia sair da educação, que eu ia trabalhar com contratos, com coisas assim, num escritório na Paulista. Mas eu sempre soube que eu gostava de ler, de escrever, né? O ser escritora lá da menina de 9 anos está nos livros, está na dissertação, na tese, nos capítulos, nos artigos, né? Em tudo que eu escrevi sozinho, colaborativamente até aqui. Então, eu acho que a gente tem ainda, né, uma concepção de profissionalidade com um movimento muito vertical, né? E o meu movimento é totalmente sinuoso, né? Mas ele tem uma progressão, eu vejo, porque, gente, o que está acontecendo hoje com o distanciamento social, eu me vi analisando 10 milhões de contratos, 10 milhões de portarias, decretos, orientações do Conselho Nacional de Educação, me vejo analisando contratos, né, numa parceria que eu estou atuando como articuladora aqui junto à Secretaria de Educação de São Paulo, enfim. Hoje, todos esses campos de saberes se alinham, né? É a história, de novo, do Morin e do desafio da globalidade, né? Ele está colocado. Então, eu acho que isso não sou só eu, né? Acho que... Você não sente isso também, você? Para poder construir o que você está fazendo, né? Quer dizer, quanto mais competências a gente tem, melhor a gente pode lidar com os problemas complexos, né? Exato. Eu fico pensando, né? Olha você, né? Teu eu de professora, de estudo de sociologia, de curtir também referenciais da estética, da natureza, da beleza. Isso hoje não se encontra, né? Quando você está em rede social, ou quando você está aqui conversando com as pessoas. Tudo. Eu estou aqui num estúdio de um artista. O maridão é pintor e eu estou aqui no estúdio dele, usando isso aqui de estúdio de fazer live. Mas é isso mesmo, eu também acredito nisso. Eu acho que a gente tem mesmo que ousar. Eu acho que a sua trajetória mostra isso, né? Quer dizer, como tudo vai convergindo para aquela menina profeta, né? Que já anunciou o que você iria realizar, né? E como é que foi essa tua trajetória na escola de aluna para professora e depois coordenadora? Como é que foi esse despertar? Como é que você foi descoberta como professora ali? Tá. Bom, na escola eu sempre fui a UCL, né, letra A, então eu sempre a número 2, né? Então, como número 2 da chamada, eu também gostava de sentar ali à frente, né? E eu tive uma clareza muito cedo, viu, Márcia? Desde que eu me percebi como menina preta, eu percebi que eu não era naquela leitura de sociedade, naquele modelo, né, patriarcal, majoritariamente branco. Eu não era a mais bonita, a mais querida, aquela que ia acontecer na classe. Então, e eu era filha de um pai e de uma mãe pobres, imigrantes da Bahia aqui para Santos. Então, também tinha clareza de que eu tinha que estudar, de que a realização dos meus sonhos passava por um misto de estudo e trabalho. E com essa clareza, eu sempre fui muito dedicada. Então, eu nunca tive dificuldade de aprendizagem na escola, felizmente, aliás, e também porque encontrei bons professores, né? Eu lembro quando eu cheguei no liceu, Márcia já era uma jovem professora de sociologia. Você acha que eu não ia contar isso? E eu olhava para Márcia Luiza e falava assim, gente, eu queria ser como ela, assim, saber várias coisas, saber citar pessoas ao falar, né? A Márcia sempre foi minha referência nesse lugar. Né? Isso é golpismo. Não, João Vieira senhora. João Vieira sempre fala. Muito aluno. A memória pode dar muito golpe. Não. As suas várias alunas do curso de Pedagogia e Filosofia da Unisanto sabem do que eu estou falando. Então, Marta sempre foi referência. Helenice era minha referência, né? Foi minha professora de literatura. Então, a Helenice falava de leitura de mundo e eu pensava no meu ensino médio, meu Deus, eu tenho que saber fazer leitura de mundo, né? Então, eu cresci com esse foco, né? De fazer leitura de conjuntura, leitura de mundo, de ter referências e saber citar pensadores e pensadoras, né?
Então eu cresci com essa clareza. E quando eu terminei o ensino médio, eu era uma aluna que concluía o ensino médio com bolsa trabalho. Eu estudei na década de 90, quem lembra do governo Sarney no Brasil, a gente foi com uma derrocada como classe média baixa, né? Sim, sim, Então, sim. meu pai só pôde pagar a minha escola e trazer meu irmão também da rede pública. Eu fiz até a oitava série na rede municipal daquele Santos, né? Ele só pôde trazer e manter dois filhos porque eu tinha uma bolsa de 70% porque eu trabalhava para a escola no outro período. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu monitorava o laboratório de informática. Monitor, é verdade. Como a Lembra Marcele também, disso? né? Ser Como a monitora. É, Marcele, eles que estão hoje está na lembrando, Cipó é verdade. comigo. Eu não lembrava É disso. isso. Marcele Aham. está na Cipó comigo. Imagina que eu me perder da Marcele. Maravilhosa. E aí, trabalhando já, eu continuei simplesmente, eu não saí do liceu, né? Eu continuei no liceu. Eu me formei, a Maria Helena Guimarães, né, nossa diretora querida, né, que infelizmente não está conosco mais aqui nesse plano, mas não tem um mês que eu vire sem lembrar da Maria Helena, né? Assim, ela chega para mim de diferentes formas. E a Maria E Helena me chamou. eu não consigo lembrar de você sem pensar na Maria Helena, porque eu É sempre muito louco, identifiquei né? muito vocês duas, né? Nossa, eu falo, me emociona, porque a Maria Helena foi quem me chamou para trabalhar no Liceu, né, junto com a Cláudia, que hoje é diretora do Liceu. Sim, sim. E a Maria Helena, nesse percurso de ter a mim como funcionária da escola, se tornou minha amiga. E nós viajamos juntas, né, nós fomos a Paraty, nós fomos fazer cruzeiro de navio, né, e a gente tinha uma diferença de idade de 25, 30 anos, e isso não existia, né? Eram duas almas ali que se encontraram numa amizade, e até hoje eu tenho um amigo. A semana passada eu estava celebrando o aniversário do professor de 80 anos, querido Pascoal. Beijo, Pascoal. O Pascoal, E você Pascoal conheceu o Vaz. Pascoal também da Unisantos, Pascoal Vaz. Não conheci pessoalmente, mas eu conhecia o trabalho dele, né? Muito engajado É isso. socialmente. Ah, é isso, até hoje, militante do Fórum de Economia Solidária conosco. Então, minha vida é essa loucura, entendeu, Márcia? Um turbilhão onde pessoas de diferentes idades, de diferentes encontros vão aparecendo e reaparecendo. E eu sempre tive muito aberta a isso. Acho que isso é um outro perfil da geminiana, né? Dessa abertura ao novo. A água me equilibra, né? Eu preciso de mar, de cachoeira, de rio, de piscina. Estou sofrendo muito sem água ao meu redor. Porque eu tenho essa fluidez da água, sabe? Assim, de precisar mudar de curso, de precisar me misturar, de estar com diferentes pessoas, aprendendo coisas novas, gente de todas as cores, de todas as idades, de todas as origens. Isso para mim é viver. Maravilhoso. E como é que foi ser uma menina preta dentro do liceu, né? Que era uma escola branca, né? Com uma minoria de alunos pretos e professores também. Hoje já mudou bastante, né? Eu acho que hoje já Mudou. deu um passo muito avante. Até porque Uhum, também os pretos na sociedade também já estão conquistando muitos espaços, né? Por seus méritos, seu esforço, né? Furando a uhum, onda, que não é fácil, né? E como você sim. disse, você tinha essa consciência que você tinha que estudar para poder vencer esses estereótipos e esses preconceitos, né? E Uhum, eu vejo que você sempre fez isso de uma maneira muito doce, né? A sua uhum, combatividade era de uma maneira, como eu digo, por consciência, né? Não era por um vitimismo, não era por uma outra situação. E como é que você viveu isso? Você sentiu isso em algum momento na sua vida como um peso ou não? Você sempre entendeu como uma questão histórico-social que tinha que ser enfrentada e ponto. não tem ponto, né? Sempre reticências. Como eu disse, eu percebi que eu não era a menina que era chamada para todas as coisas e ganhava protagonismo, e que percebi que eu não tinha a cor, né, da maioria das meninas, ainda quando eu estava na educação infantil, né? Eu lembro que as meninas consideradas bonitas por outras crianças e os desenhos feitos eram de crianças brancas. E muito cedo eu percebi isso, né? Minha percepção sempre foi muito, muito aguçada nesse sentido. E por esse motivo eu entendi que a minha trajetória como mulher preta e pobre era pelo estudo e pelo trabalho. Então isso também sempre esteve comigo.
Mas também sempre teve uma clareza, e eu acho que isso começou mais no ensino médio do liceu, né? E daí a importância da educação, né? Da educação discutir todas as questões, a importância dos professores que, com seu repertório de leitura, de atuação social, formam de forma integral seus alunos, né? E que isso passa tão longe, né, da coisa da ideologização. Não é disso, né, que se trata. A gente está falando de É, gente convivendo com gente. sim. E ali naquela convivência com tanta gente sabida, tanta gente de diferentes referências, eu fui percebendo o quanto eu precisava ter um espaço de protagonismo e que isso era uma construção não só por minha história, né, e sim pela minha ancestralidade, em homenagem às minhas duas avós que morreram sem saber ler, a quem a vida não proporcionou a possibilidade de estudar e que, ao me formar e fazer minha dissertação de mestrado e homenageá-las, e de novo fazer isso agora no doutorado, ter oportunidade de homenagear meus ancestrais e o trabalho dos meus pais, né? Eu trabalho desde os meus 10 anos ajudando minha mãe num carrinho de caipirinha na praia. Enquanto tudo isso acontecia, no final de semana eu ia ajudar minha mãe no carrinho de caipirinha. Então, tudo isso, essa clareza, né, é uma clareza de quem sabe o que é ser uma mulher preta e pobre no Brasil. É muito trabalho, é trabalho em todas as dimensões e uma luta por ocupar espaços. Então, eu também entendo hoje que eu ocupo um espaço ao fazer parte de menos de 1% dos brasileiros que concluem com um doutoramento a sua formação. Quando eu estou aqui, aceito estar com uma amiga como você, conversando não pelo telefone, e sim ao público, com uma janela aberta para o mundo, eu estou abrindo para o mundo uma janela de conhecer o percurso de uma mulher preta que conseguiu concluir esse doutoramento. Né? Ainda não concluí, gente, a defesa é semana que vem. Mas está quase aí. Daqui a uma semana, essa hora, eu acho que eu estou acabando a banca. Começa às 2, talvez eu esteja acabando. E é isso, Márcia. Eu vejo hoje minha luta é para isso, é para ocupar espaços, para dar vez e voz a outras mulheres. Então, no coletivo do FESBS, né, na Ecosom Mulher, a gente agora está escrevendo um artigo sobre como que a emancipação pela educação e pela participação política muda a vida e dá emancipação social e socioeconômica para mulheres pretas, né? A gente está vendo isso na economia solidária, né? As mulheres do bairro Cotas, que ao produzirem alimentos e terem ali um trabalho colaborativo com uma gestão econômico-solidária, elas vendem, elas mudam suas vidas, são as mulheres da lavanderia 8 de março, daqui de Santos. Todas essas mulheres, em sua maioria, são pretas. Certo. Então, eu me sinto representada por elas, quando eu estou com elas na militância. Eu me sinto representada quando eu encontro outras mulheres pretas como eu, como a Érica, que agora está no meu mesmo programa que eu, e ela olha para mim, ai, te ver me dá esperança. Eu falo, idem. Né? Porque é olhar e falar, gente, que lindo. Ontem eu participei de uma reunião com alguns gestores da Secretaria de Educação de São Paulo, e num dado momento eu olhei para o meeting, e de 8 pessoas, 4 eram pretas. Gente, isso é muito raro, né? Eu era uma delas, mas tinha outros 3 ali comigo, né? 2 gestores da Secretaria de Educação, eu representando um instituto e uma colega, a Cléia, representando o outro. E aí, no final da reunião, eu vi a Cléia conversando e falou assim, gente, que lindo isso que aconteceu com a gente. Tem uma mudança em cena. Sim, A gente está participando disso, está acontecendo. Sim. Então, o meu olhar é de esperança, Márcia, mesmo com um vírus devastador, com tantas vidas perdidas, do mesmo jeito que eu falei agora da Maria Helena, né, que o quanto esses amigos que não estão mais nessa dimensão comigo, continuam comigo aqui, eu sinto mesmo pela minha sogra, que morreu de Covid, né, quando eu lembro dela, né, eu lembro dessa mulher que educou os filhos, que alfabetizou em casa, né, e me emociono de pensar nela, né? Porque ela foi uma militante em vida, como mãe, como mulher, como alfabetizadora. E me emociono de pensar em tantas mulheres que agora na pandemia estão vivendo mais uma vulnerabilidade, né? Porque sendo pretas, pobres, morando na periferia, elas estão mais expostas do que eu, que posso estar trabalhando em casa. Porque elas têm que ir para a rua todo dia para ganhar o pão, né, do dia.
Exato. Elas mantêm o capitalismo, né? São elas que estão limpando os escritórios, são elas que estão varrendo as ruas. A gente tem uma série de mulheres pretas invisibilizadas, né? Então, se eu tenho vez e voz, eu preciso de alguma forma falar sobre elas. Porque Sim. de alguma forma eu estou trazendo essas trajetórias invisibilizadas em cena, em diálogo, em discussão. Isso é necessário, né? Então também mora em mim uma necessidade muito grande de gritar pelas dores dos outros, né? Sim, Gritar por todos os gritos silenciados. Isso é uma sim. percepção que eu tenho de mulher como mulher preta. Porque a gente vê que hoje, com essa questão do empoderamento feminino, a gente vê que as crianças precisam, as meninas e as outras mulheres, precisam ver algumas que conseguem um certo destaque de fala, para que elas possam acreditar que elas também podem conquistar, né? Dentro dos limites daquilo que elas vivem, do âmbito em que elas atuam, né? Exato. Eu cresci tendo meu cabelo alisado, né? Porque não é só porque não tinha cosmético, é porque a Sim, aceitação social era do cabelo liso. Então sim. minha mãe, as minhas tias, todas as mulheres da minha família alisavam o cabelo. E Uhum. que bom que minha sobrinha, filha do meu irmão, nasce numa sociedade onde o cabelo é aceito como ele é. E ai de quem não aceitar, ai dos racistas de plantão que fizerem isso, né? Um É, racista tentou fazer isso num programa de TV há poucas semanas atrás e ele foi silenciado dentro do programa, né? Teve aula lá dentro. Porque a gente está num momento da sociedade que a gente precisa ser, nós precisamos todos ser antirracistas, né? Não sim. basta não ser racista, eu tenho que ser antirracista. Eu tenho que conversar com as crianças, eu tenho que formar as pessoas, eu tenho que ensinar que para minha sobrinha chegar e fazer como ela fez, tão pequena, com a maior naturalidade do mundo, encostar a cabecinha no meu colo, eu fazendo selfie do celular, ela falar, titia, meu cabelo é igual ao seu. Que E ter a bárbaro. alegria desse pertencimento, ter Sim. essa identidade tão bem localizada e com tamanha leveza, né? E se ver bonita como ela é. Naturalidade. E você ter essa identidade naturalizada e com um sentido de beleza. Você poder ter a Exato. própria estética, não ter mais uma estética padronizada, né? Porque acho que a grande dificuldade é essa, né? É você olhar e ter uma identidade interior que não corresponde àquilo que você enxerga no espelho e aquilo que você vê no rosto dos outros, o que eles estão olhando em você, né? Isso é uma É questão que está... muito profundo que você traz. Assim, quando eu cortei o cabelo, eu decidi não alisar mais meu cabelo, eu já tinha mais de 40 anos, né? E é uma transição difícil de viver, porque você fica com dois cabelos, é um negócio complexo, né? Eu tive isso quando eu deixei o branco. Eu passei por isso. Não é isso? Nasce essa Quando eu coroa parei de de cabelo pintar, branco, fica uma nossa, confusão. foi difícil. E aí, num dado momento, fui lá no salão e cortei. E aí cortei o cabelo, me olhei no espelho e falei, cadê eu? Essa não sou, não é a CL com quem eu convivo há 40 anos. E Sim. aí eu fui para casa triste, meu marido olhava para mim, mas você tá tão linda, eu sempre sonhei com minha deusa afro, assim, com esse cabelo afro, né, que o Newton é fascinado por todas as referências, né, fez um doutorado, foi para Camarões, enfim. Ele tem isso muito forte nele, é da periferia do Rio, onde a maioria é preta, né, ele era minoria na periferia do Rio, então ele é branco. Então ele olhava para mim e falava, você tá linda, e eu não me via linda. Eu não me via. Sim. E aí é tão louco que hoje é o contrário, né? Hoje, quando eu olho as minhas fotos de cabelo alisado, eu falo, gente, o que é isso? Quem era essa? Que não era eu. Porque linda você sempre foi e vai continuar sendo, né? É que se Ah, um dia agora eu você se brinquei com sente isso. muito mais livre, é muito melhor, né? Porque é um sofrimento a É, menos também, né? é Mas nada. você, mas se a mulher preta alisa o cabelo porque ela quer, é uma coisa. Agora, se ela alisa porque é Maravilhosa. imposição social, é outra, né? A questão é muito diferente, A né? gente luta, na verdade, para a gente fazer o que a gente quiser. E não É, o que pensam que a gente tem que fazer. Não, não tem cabelo é, certo, cabelo errado, gente. Cabelo é só cabelo. é só cabelo. Altieri, como é que é essa questão de ser bolsista da CAPES nessa situação que a gente está? Como é que está a sua situação dos bolsistas? Como é que o povo está? Como é que está? Uhum. Eu não quero trabalhar a política partidária, eu não quero discutir isso, mas no contexto atual, como é que está sendo tratado a vida Tá. dos bolsistas?
Então, o problema é que a gente perdeu de novo o acesso que tinha sido ampliado, né? A gente vinha numa política de crescimento, de investimentos na CAPES, e com isso, e também devido às políticas de acesso, né, que garantiram a proporcionalidade com as cotas, que ela é uma política compensatória, ou seja, ela não resolve o problema da desigualdade, mas ela compensa um débito que socialmente, historicamente, a gente tem com uma população que foi escravizada à força. Então, entendendo esse contexto, esse cenário, a gente vinha acessando mais as universidades, né, públicas, inclusive, devido à distorção causada por um sistema de vestibular que selecionava apenas a elite, né, os filhos das melhores escolas. Então, houve uma quebra, né, desse embranquecimento da universidade pública com os programas sociais, as políticas compensatórias que começaram a dar acesso. Eu vivi esse mesmo período e fui também, entrei na PUC, tive acesso à bolsa dentro do edital que a PUC sempre teve, mas já com uma priorização também já pela política de cotas. A PUC tem no seu programa uma priorização quanto à representatividade, né, de estudantes negros no programa. Então, eu já tinha feito mestrado, eu paguei o meu mestrado profissional, ele tem um valor menor. Eu fiz durante o meu percurso de trabalho, eu já trabalho desde os 17, nunca parei, então paguei o meu mestrado, não fui bolsista. E no doutorado eu consegui porque eu fui bolsista da CAPES, um mestrado na PUC custa mais de R$3.000. Mas, ao mesmo tempo, a PUC foi a universidade que acolheu Paulo Freire, né, na ditadura, que acolheu tantos intelectuais. Então, eu, como filha da PUC, né, assim que a gente brinca e se auto-intitula, eu entendo a PUC como uma das universidades, né, que estão aí no meio termo, né, ela é privada, né, a gente paga mensalidade, mas ela tem toda uma política de acesso. Agora, num sentido mais amplo, Márcio, o que a gente está vendo é o risco de as universidades não se manterem, né? Porque se não entram pesquisadores, a pesquisa trava no país. Se a pesquisa não flui no país, a gente para o desenvolvimento no âmbito científico, entendendo que a ciência se faz nas universidades. Então, eu assisti ao Karnak no Roda Viva essa semana, ele falou dessa questão de unir, né, ciência e tecnologia, né? O erro que é isso, né? Lógico que o Karnak não traz aí a perspectiva do especialista, que vai tratar da questão da cultura digital, do letramento digital, um outro lugar que eu entendo hoje que a tecnologia digital toma. Porém, o que o Karnak está trazendo é a importância de a gente valorizar a ciência. É disso que ele está falando como filósofo. E quando a gente tira os programas de investimento em pesquisa no Brasil, a gente está reduzindo, se colocando num lugar de um país desse tamanho que só tem 2 institutos com condição de produzir vacina. Sim. E estão um no Rio e um em São Paulo. Como que a gente chega a isso? E é o que está me salvando, né? De não investimento, né? A existência desses institutos, né? Exato. Graças a Deus temos Butantan e Fiocruz. Total, né? Exato. Agora, por que a gente não tem mais Butantan e mais Fiocruz? Pelo que passa, eu tenho um instituto de pesquisa que desenvolve insumos, seja em saúde, em agricultura, em outros segmentos. Pelo que passa isso? Sim. Passa pelo investimento. Não tem como ter progresso, né, desenvolvimento científico sem investimento, sem bolsas. Porque a inteligência está distribuída. Né? Eu tenho inteligência na periferia. A inteligência não vem da elite, gente. A inteligência vem da humanidade. E a humanidade não tem nada a ver com quanto a gente tem no banco. Então, preciso dar acesso, preciso ter pessoas de diferentes origens usando de sua inteligência, eu preciso de heterogeneidade, eu preciso de representatividade expandida, eu preciso trazer pretos, indígenas, todas as pessoas para as universidades. Senão eu vou ter uma população que não avança cientificamente falando. Isso é triste. E a gente vê o resultado disso, né? A gente vê o resultado disso. Nessa onda de fake news, de negacionismos e tudo isso por falta da cientificidade, né? É muito duro mesmo, né? E para a gente ir encaminhando para o nosso final, Ciele,
Você falou do Paulo Freire aí, né? Como ele é base para muitos dos estudos. Como é que está a questão do Paulo Freire ainda entre os professores como um grande marco, um grande referencial, né? Para tudo que a gente vive em educação e não só, né? Não só, mas na cultura em geral. Como é que está o Paulo Freire ainda, como estudos e como referência nesses trabalhos todos? Uhum. A gente não tem, acho que no mundo, né, um pesquisador que fez um movimento dialético entre teoria e prática, e propondo metodologias, né, para de fato a gente ter um desvelar da opressão e um movimento de praxis, né, um movimento que olha para o campo, né, como a gente olha lá para as mulheres da economia solidária, fala, puxa, o Paul Singer tinha razão, olha aqui a mobilização. Deixa eu pegar essa ideia do professor e trazer aqui para essas mulheres, para empoderá-las. E, ao mesmo tempo, o que mais que o professor não teve oportunidade de ver em vida e que eu posso aprender amanhã ou depois no movimento, que me leva de novo para a teoria para fazer a ciência avançar. Então, esse movimento dialético, né, que é cíclico, é um movimento que o Paulo Freire defendeu a vida inteira, né? Tem uma prateleira de Freire aqui nesse armário de cima atrás de mim, e tem um Freirezinho aqui no móvel atrás de mim, que eu mandei, a Kika, né, a Carla, ela já passou por aqui no chat. A Carla é professora de história e faz esses amigumes, e aí ela fez o Paulo Freire, é o amigume que eu mais gosto. E o Paulo Freire, ele habita em mim há muito tempo, né, desde que eu comecei a ler educação. Um dos primeiros livros que eu li dele foi Pedagogia da Autonomia, acho que é o livro dele que eu tenho com mais post-its. Depois eu tive a oportunidade de fazer cátedra Paulo Freire com a professora Ana Maria Saúl, lá na PUC, que deu aula junto com o Paulo Freire. Sim. Foi um privilégio. Sou amiga do Alexandre Saúl, filho dela, que hoje é professor da Unisantos. Desculpa, Márcia. E Freire está comigo o tempo todo, está no CIEJA Campo Limpo, então a gente encontra Freire nas escolas públicas, sim. Freire está nos princípios de educação integral, porque foram as pesquisas de Paulo Freire e de Anísio Teixeira, que foram protagonistas, né, para esses desenhos de projetos tanto em Rio quanto em São Paulo. Tem horas que vai, né? A gente precisa beber uma aguinha, peraí. Eu acho, Alciele, que a nossa live logo, logo vai cair. A gente vai então ter... é isso, eu acho que, só fechando isso, Freire continua sendo referência para pesquisadores, para as escolas, e eu acho que é desse lugar que a gente vai fazendo com que o pensamento dele se mantenha vivo. E publicando. Eu tenho buscado publicá-lo sempre com os referenciais que eu pesquiso. Nossa, eu como ex-professora de filosofia da educação, só tenho a agradecer, porque o Paulo Freire é tão detratado por pessoas tão ignorantes, né, do que representa a obra dele, porque ele tem leituras numa linha mais dialético-marxista, mas também fenomenológica. Ele não precisa ser lido só pela esquerda, ele pode ser lido por qualquer professor em qualquer linha política, né? Assim como Marx, né, Márcia? A maior contribuição do Marx foi o método, né? O Marx é o primeiro estudioso do capitalismo, inclusive. Alciele, que conversa maravilhosa. Tinha muita coisa, eu fiz aqui um roteiro, é muita coisa, o tempo é pequeno, né? Para não cair assim se a gente se despedir, eu achei melhor a gente fechar um pouquinho antes, né? Porque dura uma hora, mas eu faço 55 minutos. Sim. E eu quero agradecer esse momento que você me proporcionou, você acreditar no nosso projeto também, né? E eu quero dizer que a gente espera que isso aqui fique registrado, né? Aí nessas nuvens da vida, e que muitas pessoas possam se inspirar em você, além daqueles que têm contato direto, através desses registros que vão ficar aí na internet, né? E você é uma pessoa inspiradora. E eu sempre penso como Lulu Santos, né? Você é uma pessoa fina, elegante e sincera. É sempre assim que eu pensei em você, a minha deusa ébano, e vou continuar sempre pensando. Muito obrigada para você, viu, Alciele? Obrigada, minha amiga. Obrigada pelo papo, pela presença e por me permitir fazer parte de um projeto seu. Uma honra. Obrigada de me considerar amiga. Eu fico muito feliz com isso. Eu também tenho você como amiga. Eu quero agradecer também todo mundo. A pandemia vai passar e eu vou à Itália te ver. Venha, você e o maridão aqui serão muito bem recebidos. Meu marido cozinha muito bem. Ele está aqui do meu lado quietinho, fazendo companhia.
Olha, bom. agradecer a você, agradecer a todo mundo que participou. Eu vi que muitas pessoas estão aí. O Claudinho, o meu príncipe maravilhoso, Patrícia Tanes, também está Chamei aí. ele, você acha que eu ia chamá-lo para te ver? E fica um beijão para todo mundo. E depois eu vou postar esse bate-papo lá no YouTube. Espero que vocês vejam também, novamente, para apreciar o Cieli mais uma vez. Beijo, Cieli. Um beijo.